Dando sequência a esse painel, teremos agora a palestra do Dr. Marcelo Chain Schoff. Dr. Marcelo é juiz do trabalho do TRT da 15ª Região, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a PUC, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho, bem como em Direito Constitucional. Mestre em Direito pela Unimep, é professor, autor de obras e artigos jurídicos. Com os senhores, Dr. Marcelo. Olá, boa tarde. Difícil falar agora depois do Dr. Gessé, né? Realmente uma palestra fantástica, uma abordagem elucidativa sobre os efeitos penais. E eu vou falar de uma outra parte, de uma consequência que é um desdobramento quase que natural e que a maioria das pessoas não percebe, que é a repercussão no mundo do trabalho. Não é? O uso de entorpecentes, nas suas diversas consequências sociais, pessoais, familiares, essa situação esbarra necessariamente no contrato de trabalho, na vida de trabalho daquela pessoa, e isso tem sido cada vez mais comum. Não é? Antes de entrar nas repercussões específicas, eu queria só situar um confronto. No caso de discutir a relação de trabalho, eu tenho o usuário, a pessoa que usa droga, que usa o entorpecente ou que se vê nessa situação, normalmente invoca um direito de intimidade. O que tem a ver a vida de trabalho com a minha intimidade? Se eu uso maconha fora do ambiente de trabalho, por que isso vai repercutir na minha admissão, na minha manutenção do emprego? Por que alguém pode me punir? Qual que é o problema da minha vida privada? Não é? Ao mesmo tempo, isso é uma visão parcial e individualista, né? Que já está caindo um pouco. Ao mesmo tempo, você pensa do lado do empregador. Ele fala, por que eu tenho que manter, dentre os meus empregados, uma pessoa que é usuária de droga? Uma pessoa que pode não ser usuária, mas foi flagrada numa situação dessa, e isso repercutiu na sociedade. Pensa no meu negócio. Quem que sofre os riscos do negócio? Quem que paga o pato, no final, se um cliente meu sair? Não é? Eu vou dispensar. A ideia dentro do direito do empresário é a livre iniciativa. Eu vou simplesmente escolher quem trabalha para mim e dentro dessa escolha eu vou pegar e descartar pessoas que tenham qualquer relação com a droga, até porque isso pode afetar a minha imagem perante clientes, perante frequentadores do estabelecimento. Nisso, a gente passa por outros problemas que não podem ser analisados isoladamente. A discriminação. Até que ponto eu posso selecionar e discriminar através do uso de drogas? Não é? Será que eu posso fazer testes? Será que uma pessoa que numa rede social, sendo empregado, divulgou uma afinidade qualquer por drogas, frequentou a marcha da maconha? Será que eu posso pegar e penalizar essa pessoa dentro do meu ambiente de trabalho? Então, a gente tem que tirar um pouco esse viés de analisar isoladamente o ponto de vista, né, o ponto de vista do empregado, o ponto de vista exclusivamente do empresário, e analisar tudo de forma conjunta, inclusive o ponto de vista da Previdência. O número de afastamentos por dependência química. Quem que paga isso tudo? O número de acidentes em razão do uso de drogas. Não só das ilícitas, mas também das lícitas. Qual que é a responsabilidade até do empregador em relação a isso? Não é? Como que nós fazemos com pessoas que estão afastadas, mutiladas, aposentadas? Quem que está pagando esse pessoal? O empregador ele pode fazer vista grossa? Ou ele deve se abster de entrar na intimidade da pessoa?
O que eu estou querendo dizer é que não se analisa uma situação dessa numa ótica única. Não se analisa por um prisma único. A gente vai ter que ponderar. Se vocês pensarem bem, algum tempo atrás, se a gente estivesse falando que o bafômetro ia ser obrigatório, que as pessoas teriam que se submeter ao bafômetro, você fala, como que alguém pode ser obrigado a produzir prova contra si mesmo? Impossível. Era aquela visão de analisar um único prisma. Hoje em dia, alguém discute se impuser o uso de bafômetro para um ou outro, em detrimento de segurança no trânsito, de quem está ali trabalhando e tudo mais? De maneira alguma. De maneira alguma. A gente tem que ponderar vários princípios, vários direitos fundamentais, não só de um lado ou de outro, mas da sociedade. Não é? E mais ainda, a gente tem que pensar que não tem mais aquela noção de interesse particular privado. Ou seja, eu sou empresa, eu vou cuidar do meu patrimônio e ponto final. Na verdade, você tem obrigação, uma função social a tratar. Então, inclusive em aspectos médicos, em aspectos de doença, você tem uma obrigação de cuidar e de não penalizar. Isso tudo fez que o mundo do trabalho, diante desses problemas com drogas, mudasse um pouquinho. Então, como que eu busquei separar para a gente tentar trazer algumas discussões no contrato de trabalho? 3 momentos básicos da relação de trabalho. E aqui eu não queria só falar da relação de trabalho, de emprego em si, aquela tradicional, seletista, com carteira assinada. Qualquer relação de trabalho. Qualquer relação de trabalho. Várias formas que hoje não seletistas são admitidas e praticadas. Trabalho autônomo, trabalho cooperado, trabalho de várias maneiras. Não é? O estatutário, de uma maneira geral, não é? Como que isso vai interferir em 3 momentos básicos da vida de qualquer trabalhador? Na seleção do emprego. O que interfere o uso de drogas ou pode interferir na seleção de emprego? Como que o empregador pode selecionar isso? Se deve, não, se tem limites? Como que se faz isso? Seria discriminação? Excluir pessoas com antecedentes relacionados a drogas? Seria discriminação fazer perguntas relacionadas ao uso de droga naquelas entrevistas sociais por psicólogos, etc.? Esse é um primeiro momento que nós vamos ter que analisar. Não é? Num segundo momento, durante o contrato de trabalho, o que acontece diante de uma situação de um empregado que usa droga? Não no ambiente de trabalho, às vezes sim, mas fora do ambiente de trabalho, com repercussões dentro do ambiente de trabalho, nas diversas profissões que nós temos. Vamos imaginar. Então, já passou aqui, piloto de avião, complicado, não é? Mas dentro de uma situação normal, de final de expediente, ele está tomando uma no bar ao lado do aeroporto para retornar, não é? E se for um motorista de caminhão? Todo mundo sabe que motorista de caminhão já utilizou rebite, não é isso? Agora a cocaína está, imagina, ganhando por produção. Vamos lá, vamos trabalhar, que eu preciso fazer o bate-volta para ganhar por produção. Será que em algumas situações eu posso fazer esse controle? Já imaginaram a construção civil? E uma droga lícita, bebida? Qual que é a consequência entre trabalhar na construção civil e não se colocar um filtro de ingresso de sobriedade? Não é? Atividades parapoliciais, como a vigilância privada, a Lei 7.102 de 83. Como que você coloca alguém armado sem saber o ontem? Né? Sem saber o que aconteceu logo antes do ingresso? Então, a gente vai analisar. E, por fim, no rompimento do vínculo, o que isso pode gerar? Dá para dar justa causa? Né? Que situação que pode dar uma justa causa? E se acontecer uma dispensa sem justa causa em razão disso? Isso também tem que ser analisado. Eu verifico que a pessoa foi, por boatos,
ou por comentários que chegou, usou drogas, etc. Isso, de um certo modo, foi divulgado na sociedade. E a pessoa trabalha, vamos dar um exemplo, como manobrista de um restaurante ou porteiro de uma escola infantil. As pessoas que se deparam com isso vão admitir a manutenção desse vínculo? Não é? Seria legítimo dispensar por esse motivo ou não? Não é? Vamos analisar isso com calma. Então, separando esses 3 momentos. Seleção para o emprego ou para o trabalho. No momento da seleção, eu posso exigir um teste ou um exame relacionado ao uso de drogas? Via de regra, não. Via de regra, há que se ter primeiro uma presunção de boa-fé da pessoa, de inocência da pessoa, uma presunção de que a pessoa tem uma conduta escorreita. A presunção é sempre positiva. A presunção é sempre favorável à pessoa. Não há motivo da gente invadir a intimidade da pessoa, por exemplo, com testes. Ou, por exemplo, com perguntas. Nessas situações de admissão, é muito comum a gente ver a discriminação velada. Não é? Você começa, por exemplo, com grávida. Você tem aqueles candidatos sendo entrevistados, fala assim, e aí, quem que é casado, está numa idade ainda, quem já tem filhos, não é? Gosta de gato ou prefere criança? Né? Aí você começa a inserir umas perguntinhas para verificar a predisposição da pessoa, falou, olha, recém-casada, tá, vai ficar grávida, eu não vou contratar. E você começa de uma maneira velada a discriminar a pessoa. Perguntas em formulários, não é? Como que você coloca, até qual que é o limite disso? O fato é que qualquer atitude discriminatória nessa fase, ela tem que ser afastada. Testes, nem pensar. Imagina, você nem admitiu a pessoa e você já começa a fazer um filtro. Não dá para imaginar nisso. O problema se nem emprego teve, como que você tutela isso? Vamos imaginar que a pessoa foi discriminada no emprego por qualquer motivo. Como que você tutela isso? Hoje em dia, não é porque não tem emprego que você não tem como ser indenizado. Tá? Existe uma indenização, e essa indenização ela está pautada assim, dentro de um dever de transparência, dentro de um dever de boa-fé objetiva, dentro de um dever de não criar falsas expectativas para a pessoa. Né? Inclusive, pode ser por perder a chance de um emprego. A prova, não preciso nem falar que é difícil. Vamos lembrar também que aqui, na verdade, o que tem de forma mais comum na admissão são os antecedentes, não é? Onde a pessoa exige antecedentes, nós já vamos falar sobre isso. Sobre o uso, sobre os testes, a gente já tem que mudar a perspectiva de que eles são proibidos. Por quê? Porque a própria legislação já incorporou. E incorporou para quê? Para o motorista profissional. O motorista profissional, aquele que trabalha nas rodovias do país, ele teve uma série de alterações. Na verdade, teve uma sequência de alterações legislativas. Num primeiro momento, antes da lei de 2015, melhorou bastante, mas com algumas críticas ainda. E depois retrocedeu na proteção que tinha ao motorista. Mas uma coisa prevaleceu, que é possível fazer testes prévios de uso de drogas e inclusive de álcool. Coerente, não é? Imagina que a empresa de transporte ela pode efetivamente exigir periodicamente o exame de drogas dentro de uma profissão que expõe todos a risco, inclusive o próprio trabalhador. Não é? Se isso acontece, já quebramos um pouco o paradigma de que a intimidade da pessoa nunca vai ser violada. Você vai abrir mão, sim, da sua intimidade, dependendo do trabalho, dependendo do emprego, dependendo da profissão, para que se garanta algo maior, que é a segurança da sociedade. Né?
há um único requisito nesses aspectos que se coloca, que é o que eles chamam de boa-fé objetiva, é a transparência. Ou seja, você avisou. Você não pode chegar e falar assim, hoje, pegadinha do malandro, é só para quê? Não é, vamos fazer exame de sangue. Não é assim que funciona. Né? Tudo tem que ser avisado, porque a ideia é preventiva, a ideia não é repressiva, a ideia, inclusive, é pedagógica, a ideia não é de caça às bruxas. Tá? Várias outras profissões a gente pode ter esse exemplo. Só que a que está regulamentada, que a gente tem, é a do motorista. Mas nada impede, por exemplo, que nos programas de saúde das diversas empresas sejam colocados alguns testes desta ordem periodicamente. E isso depende única e exclusivamente do médico coordenador, por exemplo, que vai fazer o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Se ele detectar que para aquela atividade específica é necessária uma rigidez física, mental, que é incompatível com o uso de drogas, é possível que se coloque, excepcionalmente de forma justificada, dentre os exames periódicos, testes desta ordem, novamente, alertando com antecedência e deixando absolutamente claro os limites. Tá? Mas o que é importante é entender que controlar essa situação, ela tem um viés social, tem um viés de preocupação com a pessoa e com a sua dignidade, saúde e segurança, com a preocupação com a sociedade e menos uma preocupação punitiva. A ideia de se fazer isso com preocupação punitiva é uma desvirtuação dessas situações excepcionais de controle. Tá? Então, os limites de entrevistas pessoais, eles existem, naturalmente. Agora, convenhamos, se uma empresa colocar dentro de um teste feito por psicóloga na admissão, questionamentos sobre já usou droga, não é? Isso é difícil de verificar a questão comportamental sobre discriminação, não é? Mas, naturalmente, isso interfere diretamente no seu emprego? Essa pergunta tem que relação com o emprego que está sendo colocado. Se é algo simplesmente para seleção natural, eu quero os que nunca usaram droga, quero os que não usam brinco, quero os que não sejam cabeludos, eu quero tirar quem ainda pode ter filho, naturalmente que é abuso. Pesquisa de antecedentes criminais. Esse é comum, não é? E nos antecedentes criminais pode, eventualmente, aparecer alguma situação relacionada a uso de drogas ou não, mas sobre os antecedentes. Isso pode ser exigido? Também, novamente, não há nada definido, mas a regra é, para quê? Para que se busca essa exigência? Se você for falar que a minha empresa, eu tenho uma segurança, prezar a segurança dos meus clientes, você está falando, nós temos que afastar do mundo do trabalho qualquer pessoa que já cometeu um crime e que pagou por ele. O direito ao esquecimento, o direito a ter uma vida pós-cumprimento de pena, ele foi desprezado. E, efetivamente, não é esse o caminho. A ideia é de se analisar a razoabilidade dessa exigência no caso concreto. Por exemplo, a pessoa que já foi condenada por um crime relacionado a desvio de dinheiro, ela vai trabalhar em um banco com acesso direto a crédito. Teria uma justificativa, mas as situações são muito excepcionais relacionadas a isso. Como filtro para verificar se a pessoa já teve antecedentes relacionados ao uso ou qualquer incriminação com drogas, como regra, não seria admitido. Não é? Como nós analisamos a razoabilidade, nós temos que ver sempre qual que é a profissão que está sendo colocada, qual que é o tipo de empresa que está sendo discutido isso. Volto a falar.
situações relacionadas à perícia, a risco elevado, não é possível que eles normalmente autorizam que o empregador tenha um controle um pouquinho maior do uso efetivamente de droga ou do que está acontecendo com o seu empregado. Repercussões do contrato de trabalho. Em relação ao usuário de drogas, os fatos mais comuns que são apontados aí nos estudos são faltas injustificadas e atrasos, acidentes de trabalho, queda de produtividade, dificuldade de relacionamento e desleixo com a aparência pessoal no trabalho. Particularmente, o que eu mais analisei, o que eu mais verifiquei em situações práticas que foram levadas ao judiciário, são questões relacionadas ao álcool. São questões relacionadas ao álcool. No mais das vezes, a pessoa falta bastante, algumas vezes tem histórico de acompanhamento médico e de atestados médicos, e em 90% dos casos ela recebe justa causa. Em 90% dos casos, que é a solução errada para uma doença crônica já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. A ideia é efetivamente o tratamento, e não é esse o caminho que se dá normalmente. Tá? É importante a gente verificar também que o que chega à Justiça do Trabalho não é aquilo que efetivamente a gente pode ter como um parâmetro, um extrato do que acontece na sociedade. Por um motivo muito simples. A Justiça do Trabalho, ela é usada pelo empregado que resolve se expor, e isso não é fácil, e expor uma situação pessoal muito delicada. Uma doença, um vício socialmente repelido, né, que é muito mal visto. Então, a pessoa ela já vai numa situação de constrangimento. E por que eu falo isso? Porque a maioria dos casos não chegam ao judiciário, porque quando o empregador precisa tomar alguma cautela, ele não usa o judiciário. Ele usa uma autotutela, ou seja, vamos tomar uma atitude. Está faltando? Justa causa. Arrumou encrenca? Chegou bêbado? Manda embora. Não quero arrumar encrenca, não quero problema com a justiça, eu vou dar sem justa causa, eu quero esse cara longe de mim. Não é? Ah, e ele sofreu um acidente e tem instabilidade. Pago, some com esse cara. Normalmente, a ideia para o lado do empregador é se livrar. Efetivamente já adotar a postura, e não precisa de judiciário para isso. Quem vem ao judiciário é o empregado. E por esse constrangimento, nem sempre os casos aparecem. E por incrível que pareça, quando vem, uma grande parte dos que eu vi, aparece com os familiares para dar suporte. Nesse momento, os familiares acabam dando suporte, mais do que isso, assumindo eventual negociação ou tentativa de solução do problema. Não consegui ainda visualizar um caso que se conseguisse resolver amigavelmente com um afastamento, um auxílio médico e tudo mais. Até porque, verificando uma situação dessa, vamos imaginar um empregador ideal. Não é? Aquilo que a gente imagina numa visão platônica de responsabilidade social. Eu vou encaminhar para um tratamento médico, eu vou disponibilizar programas de uma maneira mais atenciosa. O meu médico constatou que a pessoa pode ter um problema de dependência química. Vamos dar um amparo para esse trabalhador. Ele vai aceitar? De maneira alguma. Não é? Normalmente, quando a empresa disponibiliza um programa de tratamento de dependência química, a única pessoa que não aceita é o dependente. Não é? Se você faz programas de conscientização, você tem uma dificuldade em se colocar. E se a pessoa recusar? Você, por exemplo, necessita para a sua empresa de manter trabalho alguns tipos de programas. Qual que é a consequência dele chegar e se recusar?
poderia o empregador penalizá-lo pela recusa a um teste, a um exame, a participação de um programa? Não é? Normalmente, não. Normalmente, não. Esses programas têm se entendido que eles são voluntários, que a pessoa tem que ter uma livre adesão, não se faz uma imposição, não há uma coercitividade no encaminhamento dessa pessoa. Isso gera uma dificuldade para as empresas que se disponibilizam a fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você imagina, se a empresa não faz esse tipo de programa, imagine um acidente. Você está trabalhando com a pessoa na produção e você sabe que ela tem um déficit de atenção em razão de uma vida desregrada prévia à sua jornada de trabalho. Não é? Você verifica a pessoa cansada, desleixada, etc. O que fazer? Não é? O empregador tem que tomar uma atitude. Por isso que a dispensa ela acaba sendo a maioria das soluções. E, por incrível que pareça, as dispensas sem justa causa. A pessoa não adaptou, está faltando, a pessoa é desleixada ou não produz. O que torna mais difícil ainda conter essa certa discriminação que existe. Tá? Diferenças quanto ao uso eventual e à dependência química. O uso eventual normalmente dá punição. A pessoa que aparece embriagada ou aparece sob algum efeito de entorpecente, a pessoa que se mostra desleixada, etc., ela é punida. Não é? Quando ela é punida, e isso não necessariamente é justa causa, pode ser advertência, suspensão e tudo mais. Põe-se no lugar do empregador. Você vai colocar o que na sua advertência? Que ele apareceu embriagado? Como é que você constata isso na hora que te questionam? Não é? O empregador, no mais das vezes, é igual o problema na coluna. Né? Já viu o empregado falar, deu um fisgão na coluna e fala, trouxe um atestado de 2 dias. No dia seguinte ele está na rua. Vai falar, coluna não desentorta. Né? Coluna eu vou tirar ele que vai dar problema. É a mesma coisa, a pessoa aparece uma vez, ninguém vai dar uma punição pedagógica. O fato a pessoa viu sinais de que a pessoa vai caminhar para um problema sequencial e maior, desde logo ele é dispensado. Tá? Quando, na verdade, a situação eventual teria que ser punida de forma pedagógica e a dependência química, naturalmente, tem que ser tratada. Né? Tem que ser tratada. Nós vamos verificar daqui a pouco, tem ainda na CLT, uma hipótese de justa causa, que é sobre embriaguez habitual, que é uma coisa mais retrógrada do que ter isso hoje. Mandar por justa causa a embriaguez habitual. Aí você fala, CLT de 43, isso aí é antigo, é só não usar. A lei de doméstica repetiu essa porcaria. Não é? A lei de doméstica agora. Olha que situação, como é que alguém coloca hoje que é uma hipótese de justa causa a embriaguez habitual? Não pode ser. Não é para ser. A embriaguez apresentada lá no trabalho individualmente, pontualmente, etc., que gerou, tem sua consequência, mas embriaguez habitual, assim como a dependência química, não pode ser objeto de punição, mas sim de tratamento. Tá? Então, a obrigação do empregador, até pelas repercussões. Se o empregador for omisso em relação a isso, o que vai acontecer pura e simplesmente, ele está sujeito a uma indenização. Vamos imaginar afastamento previdenciário com estabilidade. Afastamento previdenciário com fundo de garantia durante o período de afastamento, se for em razão de acidente de trabalho. Se o empregador sabia que ele trabalhava embriagado e tolerou, falou, problema dele, cada um com seus problemas. Não é? Sofreu um acidente, vai dar uma consequência séria. Eu lembro de já ter julgado uma situação em que o cara trabalhava numa madeireira e ele constantemente aparecia embriagado. O depoimento da gerente era o seguinte, eu falei com ele várias vezes, ele não tinha jeito. Eu vi que ele estava cortando sem luva e deixei. Não é? Ele teve uma mutilação de dedo. Não é? Olha a situação que a gente tem que apreciar. A pessoa, ela estava, uma pessoa que não queria o mal dele, ela estava desanimada, digamos assim. Ela falou, eu não sei o que fazer. E ela, não sabendo o que fazer, ela adotou a melhor opção, problema dele.
E falou isso, escancaradamente. Eu simplesmente falei, avisei, eu não tenho o que fazer. Eu falei, mas como não tenho o que fazer? Né? Assim, será que não dava para chamar alguém? Será que não dava para fazer alguma coisa? Doutor, olha o meu tamanho, você quer que eu faça o quê com ele? Ela falou assim para mim. Não é? Falou, é verdade, mas a situação em si, ela não pode chegar nesse ponto. Tem o que fazer, assim. Ninguém está falando para você dar um mata-leão nele e levar para o chão. Né? Mas a situação, em geral, principalmente no histórico, ela tem que ser objeto de não se autorizar que chegue nessa situação. Não se autorizar que continue o trabalho. Não se autorizar que trabalhe dessa maneira. A dispensa, as repercussões no término do contrato de trabalho, a dispensa sem justa causa. Eu acho uma das formas de discriminação veladas, no mais das vezes. Hoje em dia, você manda embora sem declinar o motivo, isso é um direito potestativo do empregador, ou seja, eu decido, e não importa se o empregado concorda ou não, eu simplesmente decidi e a consequência está feita, ele está dispensado, e se isso acontece, é muito simples. Não é? Antes de entrar na magistratura, eu advoguei há alguns anos, e eu lembro que algumas empresas falavam o seguinte, fizeram, por exemplo, uma vez uma apuração para verificar desvio de carga entre conferente, motorista e ajudante de caminhão. E efetivamente constataram pessoas que estavam envolvidas numa situação de improbidade, numa situação de desvio efetivo, de prejuízo financeiro. Fizeram uma reunião de diretoria, uma empresa de pequeno porte, e falaram o seguinte, todos dispensados sem justa causa. Por quê? Não quero problema com falar que nós estamos acusando X ou Y, que nós demoramos para apurar, ou que fizemos isso e aquilo. Eu quero simplesmente que as pessoas não trabalhem na empresa. Percebam, a motivação foi efetivamente uma conduta criminosa. Ou o que eles achavam que era, né, que podia se provar como não sendo, mas efetivamente perderam o emprego. Como que se prova isso, que foi essa a intenção? Né? Aqui é muito comum relacionado a quem usa droga. Né? Você viu a repercussão que isso acontece, você simplesmente descarta a pessoa. Você simplesmente descarta a pessoa. Dispensa pode ser considerada discriminatória? Hoje em dia, a gente tem uma outra situação que é bem interessante. Como que se prova a discriminação? É uma questão jurídica, mas vamos imaginar, se eu exigir que o empregado prove que o empregador discriminou, eu estou exigindo que ele consiga provar a intenção. Já imaginou alguém provando a intenção? Se é possível? Como que eu provo o que está na cabeça de quem deu a ordem? Isso é o que a gente chama de prova diabólica, de prova impossível. Ela é uma prova que não é acessível, via de regra, ao empregado. Quem discrimina, ele não faz isso às escâncaras, não publica no jornal, não põe faixa na rua. Não é? Ele simplesmente faz isso de maneira velada e dá o cartão azul para a pessoa e tchau, acabou. Não é? Com a jurisprudência nossa se formou com o portador do HIV. E o TST entendeu que, nesses casos, o empregado não tem como provar o motivo da dispensa, mas o empregador ele não dispensa à toa. Ele pode não ter uma justa causa, mas ele tem um motivo. Ou por corte de pessoal, por crise financeira, corte do setor, diminuição da demanda, baixa produtividade. Ele tem o motivo. E aí é natural que você exija do empregador, desloque para ele a prova dessa situação. Só que tem que ter um mínimo de indício do que aconteceu. Por exemplo, a pessoa foi flagrada com drogas. Dentro do uso, não sofreu maiores consequências relacionadas à restrição da liberdade, mas isso veio à tona. E a pessoa trabalha num ambiente que isso pode interferir nos negócios do empregador. Por exemplo, num restaurante do bairro, onde ele foi flagrado pela polícia. O empregador dispensa. Logo, em sequência, depois de anos,
trabalhando sem nenhuma mácula no contrato. Já dá para desconfiar, para exigir do empregado, falar assim, vem cá, mas por que ele? E por que agora? Qual o motivo? Essa situação, então a prova a gente faz de outra maneira, mas é uma das situações mais comuns, não declarar o motivo, e o motivo ser esse. Às vezes o motivo não tem problema nenhum, a pessoa tem efetivamente razão, ou não há mácula em optar pela dispensa, né? Às vezes isso pode ser discriminatório, tudo analisado no caso concreto. Justa causa, pode dar? Vamos analisar as hipóteses de justa causa que é possível. Primeiro, mau procedimento. Está lá. Mau procedimento cabe tudo. Qualquer coisa errada que a pessoa faça que seja suficiente para quebrar a confiança e não dê para manter o vínculo, pode ser encaixada no mau procedimento. Então, nesses aspectos, muita gente se trai nas redes sociais. A pessoa vê, por exemplo, uma campanha para a liberação do uso de drogas e faz uma festa, compartilha no Facebook, etc., faz uma farra sobre isso. O empregador, com acesso a essa situação, ele pode penalizar o empregado com base no mau procedimento. É uma cláusula aberta. Qualquer coisa que seja incompatível. Só para situar, já houve vários casos dessa situação. O cara que trabalha para uma linha de cerveja, de segunda linha, digamos assim, e nas férias dele ele posta, fala, nossa, até que em fim de férias posso tomar uma Brahma, né? Não preciso nem falar que foi dispensado, né? Ou uma situação que também verifiquei de um funcionário do jurídico que divulga uma pessoa deficiente, sem os 2 braços, trabalhando na obra carregando cimento, e publica na internet. Isso para os nossos empregados com deficiência terem como exemplo, né? Ou seja, está incitando que todos eles trabalhem daquela maneira, até pouco digna na foto, como estava, ou dando a entender que eles trabalham pouco e que eles podem trabalhar igual a todo mundo, que necessidades especiais passaram longe da situação de cada um, não é? Mais uma situação que você pode utilizar. Uso de entorpecentes também aqui, mau procedimento, né? Aquela ideia da marcha da maconha, não é? Imagina só, você deixa seu filho na escola cedo, com aquele rapaz que recepciona, etc., ou com o porteiro da escola, terceirizado, qualquer pessoa que seja. De repente, você liga a TV, no domingo, está ele lá com a cabeça do Bob Marley, falando libere já e tal, e dançando um reggae, falando assim, para mim, eu acho super natural isso, etc., etc. Qual que é a repercussão nas famílias, né? Será que essa aceitação é tranquila? Será que você pode chegar e... Nada contra quem vai lá e participe, liberdade de pensamento. Agora, é compatível com o empregador? É compatível com a sua... Pode ser enquadrado no mau procedimento. Está lá. Condenação criminal, passada em julgado. Não é tão comum, porque tem que esperar a condenação. Então, ninguém usa isso. A ideia disso é muito discutida, como que se aplica isso, se é em razão da prisão, se não é em razão da prisão, se é por hereditar. O fato é que, na maioria dos casos, quando há uma prisão, quando há uma investigação sobre crime, quando a pessoa é exposta a um procedimento policial ou judicial criminal, a solução costuma ser outra, né? Dispensa de imediato, com ou sem justa causa, e depois vê a repercussão. Então, dá muito trabalho usar esse dispositivo, acaba sendo não usado. Isso é muito usado, desídia. A pessoa que, em razão de uso de drogas, bebidas, etc., simplesmente falta, atrasa, não produz. Justa causa por desídia. É mais fácil você pegar o efeito do que pegar a real consequência. Em vez de eu pegar o que aconteceu para levantar que pode ser algo a ser tratado, você já pune a falta.
Embriaguez habitual em serviço, é o que nós já comentamos. É uma hipótese que realmente não tem. Em serviço, tudo bem. Agora, habitual, não tem nenhum sentido. Em serviço, também já foi visto várias vezes, né? Até em supermercado, vigias da noite, fazendo churrasco com regada a cerveja e tudo mais no decorrer do turno. Afinal, estava tranquilão, né? E estava tudo sobrando ali mesmo. Outras hipóteses que podem acontecer é quando a pessoa, em razão dos efeitos da droga, acaba tendo um comportamento agressivo. E isso é comum até quando tem as repercussões familiares, etc., negativas, a pessoa traz essa repercussão para o trabalho, briga com colegas, briga com o chefe, chega às vias de fato, normalmente justa causa. Já terminando a questão casuística das redes sociais, principalmente nós temos que pensar nas organizações de tendência. Nós temos, por exemplo, organizações que podem ter uma preocupação maior com o que a pessoa pensa. Não tem problema nenhum a pessoa ser ateu. Às vezes tem problema se o professor de uma escola católica declara isso abertamente aos alunos, sendo a figura de um professor. Então, tudo vai do momento e do local. A liberdade de pensamento tem que ser preservada. Só que, ao mesmo tempo, essa liberdade tem que esbarrar numa liberdade da empresa, inclusive de preservação do seu negócio e dos seus clientes. Tá? Outra coisa que é comum, às vezes dispensa e é sem justa causa. E acontece aquela história de vai ao emprego, pega o último contrato de trabalho, dá uma ligada e fala, e o fulano? Então, tive que dispensar porque usava droga e isso é uma das coisas mais difíceis de controlar. Essas más referências, elas, normalmente, se a pessoa dispensou sem justa causa ou foi sem mácula, ela é um ato, no mínimo, de desonestidade ou falta de transparência com a pessoa, porque ele não tem direito de defesa. Já imaginaram isso? O que pode? Qualquer descontentamento, qualquer rixa pessoal que tem entre empregado e empregador que motivou a dispensa, potencializa a versão de um só. Então, normalmente isso não é bem aceito, mas em compensação só se pega com aqueles aspas, flagrantes preparados, né? Vou pedir para alguém ligar, ou é muito difícil de pegar. Conclusão. Primeiro, vamos quebrar a ideia de que cada um ninguém tem nada a ver com a minha vida. Se eu uso droga em casa, se eu uso droga fora do ambiente de trabalho, não vai acontecer nada comigo. A tendência é que o empregado seja respeitado, mas, em compensação, a gente analise isso num viés coletivo, ou seja, em situações específicas, como dos motoristas que já está regulamentado, vai ter controle sim, e em várias outras, na casuística, pode acontecer esse controle, sempre respeitando a dignidade da pessoa, que é o centro maior da tutela. Tá? Uma coisa é certa, empregador omisso é o empregador que pode pagar o pato depois. Ele pode pagar a indenização, ele pode ser responsabilizado por afastamento, ele não pode ser omisso, seja em encaminhar a pessoa para um tratamento, seja em orientar a pessoa ou dar a efetiva tutela. Afinal, a empresa tem uma função social e o contrato tem uma função social também. Privacidade não prevalece diante de outros efeitos maiores, nós já comentamos, e principalmente a noção que doença não se pune, mas se cura, se necessário, com afastamento previdenciário. Ou seja, não há como se punir a pessoa que é dependente química. Essa punição é impossível. Eu já vi algumas vezes um empresário falando em mesa de audiência. O senhor quer que eu faça o quê? Será que porque eu dei azar de ter um empregado que entrou nisso, eu vou suportar esse ônus? Ou seja, eu vou ter, não tem dúvida que tem um transtorno, é algo diferente. Mas isso faz parte da vida em sociedade. Se tudo fosse ideal para né, a gente não estava aqui discutindo. O fato é que você é empresário, você tem uma função social e essas coisas você tem uma obrigação. Você tem não só uma tolerância, mas também uma obrigação. Assim como o empregado tem várias, todo mundo com seu papel. Tá? Bom, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado.